mais uma mulher que inspira e eu já estou aqui no local onde eu vou entrevistar ele. Já é uma dica para vocês, ó, São Bento, Hectares. Vem aqui para você conhecer essa mulher que inspira, que você vai tirar muitas ideias, muitos insights dessa conversa. Vamos lá? Hoje eu tenho uma super convidada, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, vai tirar muito conselhos dessa mulher. Que, ó, espere que eu vou começar a apresentar para vocês a minha amiga, cliente, super querida, super especial para mim, que é a Elaine Messias. Tudo bom, gente? É um prazer estar aqui, eu me senti muito honrada com o convite da Nayara. Vamos ver o que ela vai tirar de mim, porque eu falei, tá, eu tô honrada, mas... Como assim? O que você vai ter de mim? Eu falei pra Elaine que hoje nós vamos descobrir o segredo dessa mulher profissional, uma mulher de sucesso, que a gente vai aprender muito com ela. Eu tô aqui, ó, com o celular aqui para anotar todas as dicas e conselhos dessa mulher. Então vamos lá, Elaine, para as pessoas te conhecer, conta um pouquinho quem é você, o que você trabalha, para as pessoas te conhecerem um pouquinho. Bom, eu sou a Elaine, eu sou... casada há 28 anos, eu sou mãe do Vitor e da Beatriz, né? O Vitor também já é casado, então eu tenho a Nora, a Gabriela, tenho 2 netos, a Betina e o Augusto, e eu sou sócia diretora da São Bento Incorporadora e também tenho uma parceria na Livraria Companhia dos Livros, então eu exerço 2 funções empresariais bem distintas uma da outra, né? Uma de desenvolvimento urbano, outra de varejo. E é isso! Ô, Elaine, agora que você se apresentou, a gente queria saber um pouquinho. Hoje você tem, né, tem uma liberdade financeira, uma liberdade na sua área profissional, mas como começou tudo isso? Quem era a Elaine lá no início? Eu queria conhecer um pouquinho você lá atrás. Eu sempre fui muito dedicada, assim. Eu sei que hoje em dia tem toda uma discussão sobre meritocracia, mas eu sempre pensava assim, eu vim de uma família muito humilde, né? Conheci alguém também, que o Pineca também veio de uma família muito humilde, 2 famílias muito humildes e com visões diferentes da vida. Minha família muito humilde, mas acreditando muito nos valores de buscar educação, buscar aprimoramento, buscar se auto-melhorar e com isso galgar caminhos e conquistar coisas que a gente queria na vida. Você chegou a se formar em alguma coisa? Sim, eu sou formada em Ciências com habilitação em Matemática e sou formada em Direito. Eu nunca parei assim de estudar, eu continuei. O Vitor nasceu, eu tinha 17 para 18 anos, então eu estava encerrando o meu ensino médio. Ali em seguida eu fiz a faculdade, mesmo com ele pequeno. Encerrando a primeira faculdade, nasceu Beatriz. Aí eu fiz a segunda faculdade e segui adiante. Eu parei de estudar formalmente, né, de estar matriculada numa instituição de ensino aos 35 anos. Aí que eu, tipo assim, falei, não, agora chega, já fiz pós, já fiz o que eu achava que tinha que fazer. Aí depois até comecei uma outra pós, mas daí foi bem nesse período agora de chega neto, veio pandemia, então a minha matrícula está suspensa na pós. Mas eu passei dos 5 aos 35 anos estudando, matriculada e estudando. Nunca parei. E em relação assim, a empregos, como que foi? Qual foi seu primeiro emprego até hoje? Meu primeiro emprego foi de babá. Sério? Sério, meu primeiro emprego foi de babá. Eu cuidava de 2 crianças, a Dani e o Rafa. E depois disso, eu fui trabalhar como auxiliar de educação infantil numa escola de educação infantil. Então, era uma escola, tinha, não sei, 100 e poucas crianças no período em que eu trabalhava lá. E eu era aquele auxiliar da professora mesmo, sabe? Que ajuda as crianças a sair do parque, distribui a cola, vai dando aquele apoio enquanto a professora tá fazendo a função pedagógica real. Depois eu fui trabalhar no setor administrativo, secretariado, fui secretária de advogados, Depois passei no concurso para a Justiça. Quando eu conheci o Pineca, eu já trabalhava na escola.
E a gente começou a namorar e tudo, e eu continuei trabalhando. Eu trabalhava na parte da educação infantil e depois fui trabalhar no administrativo. Nisso, a gente começou a programar de casar, e nós dois de famílias muito humildes. Então, nós nos demos conta que nós éramos, assim, muito número um do outro e que ficar levando um namoro longo e só não tinha uma função pra gente, né? Quando a gente começou a organizar o nosso casamento, compramos casa, começamos a reformar essa casa, começamos a comprar mobília, com o salário que a gente tinha. E aí a gente tinha até uma data de casamento assim pensada, que era 4 de dezembro. E quando foi em outubro eu descubro que tô grávida do Vitor. Então a gente cancelou o casamento, porque daí todas essas economias que iriam para casamento, a gente guardou para a chegada da criança, né? Uhum. Então a gente se reorganizou e tudo. Aí o Vitor nasceu, eu entrei na faculdade Pineca também, aí nós fomos os dois fazer faculdade. Depois continuamos trabalhando. Nisso, eu saí da escola onde eu trabalhava, fui trabalhar num escritório de advocacia. Nesse meio tempo, apesar de fazer faculdade, trabalhar fora, ter criança, eu estudava para o concurso da Justiça. E isso é legal você falar por causa que muitas mulheres que acabam engravidando, né, nesse percurso, acabam desistindo de estudar, de trabalhar, e eu tô vendo que você não, né? Conta um pouquinho, como que foi isso? Pra gente, a chegada do Vitor foi, assim, motivação. Enquanto eu ouvia as pessoas dizendo assim, eu parei de estudar porque eu engravidei. Eu falava, gente, eu engravidei, eu tenho que estudar o dobro. Né? Tanto que as minhas notas no ano que o Vitor nasceu, elas foram assim, altíssimas. Porque eu falava, eu tenho que já ter nota, porque eu não sei como vai ser quando o bebê nascer. Então eu preciso ter notas altas desde o começo para não reprovar um ano ou uma coisa desse tipo. Eu não achava que eu poderia me dar este luxo. O estudar e o me dedicar, o buscar alguma coisa, passou a ser para mim não uma meta, mas uma obrigação, porque eu tinha responsabilidade com aquela criança que chegava. Então, claro que nisso a gente conversou com a família, como era uma dedicação para uma melhoria nossa, uma autonomia nossa maior, a família ajudou muito, a gente teve uma rede de apoio muito, muito legal, né? Então, eu podia contar ou com a minha mãe ou com a minha sogra para ele ficar, para eu poder ir para a faculdade. Aí, trabalho de final de semana, aí ia a molecada junto, aí sentava com ele no colo. A Beatriz mamou em sala de aula, tem até uma história. A minha faculdade de matemática encerrava em agosto. E a Beatriz nasceu em março. Então, quando a gente estava nas provas finais, que era junho e julho, Beatriz era pequena e eu amamentava. E aí, deu hora da Beatriz mamar, eu tô lá fazendo a prova, pego Beatriz, coloco no peito, coloco aqui, né? E continuo fazendo o cálculo, e o bebê mamando. Aí o bebê terminou de mamar, coloquei pra arrotar, tal, continuo fazendo o cálculo. Aí mudo o bebê de peito e continuo fazendo o cálculo, né? Ela fala que ela mamou matemática. E aí coloco o bebê pra arrotar de novo e tô aqui fazendo o cálculo, de repente o bebê sumiu de mim. E eu olhei pra cima. O nosso professor, que ele era assim, muito, muito, muito fechado, sério, sabe? Ele pegou o bebê e foi lá pra frente da sala. E de repente você não escutava mais nada na sala, nem um lápis no papel. A sala inteira olhou pra frente, quando nós começamos todos... Eu chorei, óbvio, mas a sala inteira começou a chorar. Porque foi assim, sabe? Ele é um homem zarrão, ele ainda dá aula até hoje, professor Alberni, um super querido. E ele é um homem zarrão, sabe? E aí com aquele pacotinho assim, lá na frente da sala, sabe? Para eu continuar fazendo a prova, né? Então, assim, você vê que quando você se esforça, as pessoas também enxergam que você tá se esforçando, né? E as pessoas acabam, assim, colaborando com você. Então, foi assim. Aí terminei, Beatriz fez um ano,
Não, e isso que você falou já é uma super assim para as pessoas. Emocionada. Eu não posso lembrar essa história, mas eu gosto. Para quem faz faculdade, qualquer coisinha, problema, né? Acaba desistindo alguma coisa. Olha isso. Aí a gente conseguiu terminar a faculdade de matemática, a formatura foi 20 de agosto. Quando foi 20 de setembro, abriu uma inscrição para o vestibular da UFMS aqui em Dourados. Isso eu morava em Naviraí. E o que acontece? Nisso eu já tinha passado no concurso do judiciário, já tinha começado a trabalhar no judiciário. E aí eu falei pro meu marido, sala de aula, o judiciário me dá o salário que a sala de aula me daria. Com um estresse potencialmente menor. Então é mais inteligente ficar no judiciário. Só que o único jeito de eu crescer no judiciário não é com a faculdade de matemática, eu preciso da faculdade de direito. Não tinha em Naviraí, vim fazer o vestibular. Então, o dia que a Beatriz completou 1 ano de idade, foi o meu primeiro dia de aula aqui na universidade. Então, eu saía às 5 da tarde de lá, pegava um ônibus, gente, vocês não têm noção de tanta gente que vem de fora fazer faculdade em Dourados. Naviraí, Mundo Novo, Maracaju, sabe? Ponta Porã, é muita gente. Então, a gente pegava um ônibus, que a gente rachava combustível, pedia ajuda para o município para ajudar o combustível. Esse ônibus do município vinha até a Unigran. Na Unigran a gente pegava outra condução, ia até o campus da UFMS, que é lá fora da cidade, perto do aeroporto. Aí assistia a aula, aí voltava, pegava o ônibus de novo. Então eu saía às 5 da tarde e voltava às 1 da manhã. E 7 da manhã eu tinha que estar trabalhando. Nossa, e que bom, né, Elaine, que seu esposo também sempre te apoiando, Sim, né? Sim, mas é pra isso que é marido, né? É pra isso que é esposa. Eu acho que o casamento... Marca isso aqui, ó, é pra isso que é marido. Não, é pra isso que é marido e é pra isso que é esposa. Isso. Eu penso Parceiros, que o casamento, ele é uma parceria, entendeu? Né? Porque o dia que ele virou pra mim e falou assim, olha, a gente precisa vender tudo o que tem pra abrir a empresa que eu tô pensando nela. Eu tô junto, eu tô lá, vamos vender tudo que tem, não tem problema. Então, quando é pro crescimento dos dois, né, eu acho que ninguém pode ser âncora um do outro. Nunca âncora. Porque se você é uma âncora pequenininha, você atrasa o rendimento do barco. Se você é uma âncora média, você para o barco. E se você é uma âncora muito grande, você afunda o barco. A gente tem que se portar um no barco do outro como velas, né? O vento tá bom? Vamos ajudar a ir mais pra frente? O vento não tá legal? Vamos nos recolher e ajudar a estabilidade do barco, né? Então, ele sempre foi muito parceiro e eu também sempre fui muito parceira dele. Então, no que precisa... aí tem outra história, né? Vamos largar tudo e mudar para Dourados. Vamos! Vamos! E aí você fazendo a faculdade de Direito. Aí comecei a fazer a faculdade de Direito aqui e aí aconteceu uma greve absurda. Eu fazia federal, aconteceu uma greve de 8 meses. E aí como eu dependia do transporte. Quando a faculdade aqui voltou, que entrou naquele calendário que era janeiro, aula em julho, eu não tinha como continuar. Porque eu dependia do transporte, que o transporte não vinha nessas épocas. Aí eu tranquei a faculdade e esperei para ver o que ia acontecer. Mas nesse meio tempo, o curso de Direito abriu na UEMS lá em Naviraí. E aí era o céu, né? O que eu recomendo que todo mundo que quer fazer qualquer coisa na vida tenha, que é a atitude. Mostrar interesse e fazer mais do que te pediram. Às vezes a gente quer ser bem-sucedido profissionalmente, a maioria do meu público aqui eu falo profissionalmente, né, para as mulheres, e às vezes a gente acha que pra gente chegar em grandes lugares, a gente tem que ter herdado de alguém, né, ter conseguido de famílias e tal, e eu vi que a sua história começou do nada, começou do zero, quando né? o Pineca e eu fomos morar juntos, a gente tinha a casa onde morava, e assim, era isso. Né? E que foi construída assim também, não só com o nosso sacrifício, como também com o auxílio dos nossos pais, né?
a gente começou com isso. A gente tinha uma bicicleta emprestada, entendeu? Para agilizar a movimentação. A gente não tinha nada, a gente passou etapas em que a gente recolhia as moedas, né? O Vitor nasceu junto com o Plano Real. Então eu lembro muito de quando mudou o dinheiro, sabe? 1894, dinheiros antigos para uma URV para depois virar um real. Então a gente recolhia as moedas no final de semana e falava assim, quanto deu? Tanto. Às vezes dava para comprar um cachorro quente e uma lata de refrigerante. Então um de nós ia até a barraquinha, entendeu? Comprava, trazia para casa e nós dois compartilhávamos. Às vezes só dava pro cachorro quente. Aí quem ia na barraquinha, o outro ficava em casa, fazia um suco de limão do quintal, entendeu? Então, nesse sentido, sabe, que isso pra mim realmente é uma mulher que inspira. Por isso que eu criei esse quadro, por causa que assim, às vezes a gente ouve uma história de alguém, um conselho, e acha que hoje ela tem hectares, hoje ela tem essa... Mas ninguém sabe o que você passou, não, né? Foi fruto de muito trabalho, fruto, né, de foco, prioridades. Então, isso que eu venho trazendo nesse projeto Mulheres que Inspiram, mulheres que conseguiram, tiveram foco e tá compartilhando a história pra gente. A gente sempre, pôs o nosso foco muito nas experiências. Por que nas experiências? Porque se você voltar 28 anos, 26 anos atrás e falasse assim, Elaine, você um dia vai ser assim, vai estar assim, assim, assim. Eu ia olhar pra você assim, amiga, você tá louca. Né? E muitas mulheres podem estar nesse momento agora. Né, com certeza, achando que não dá, que não... E assim, eu tenho amigas dessas épocas ainda, que convivem comigo, que eu ligo toda semana, que eu troco mensagens, que eu falo com elas, entendeu? E eu não tenho por que não ter orgulho daquela etapa também. Sim. Foi uma etapa importante para minha vida. Foi uma etapa que trouxe para mim muita coisa, muito aprendizado, nossa, muita coisa. Sabe, de sentar e tomar uma decisão com meu marido, por exemplo, nós tínhamos um dinheiro que nós tínhamos guardado que a gente poderia fazer, não sei, trocar de carro. Na verdade, comprar um carro, porque o nosso primeiro meio de transporte depois da bicicleta foi uma moto. Só que aí a gente preferiu mudar de casa, construir outra casa. Não porque a nossa casa não tinha o conforto que a gente achava adequado pra gente na época, mas porque o entorno começou a ter o tipo de coisa que a gente não achava que ia ser legal os nossos filhos crescerem perto, entendeu? Começou a ter lanchonetes que ficavam até tarde, começou a ter bares, aí as pessoas passavam na frente da minha casa andando de um lugar para o outro, até de madrugada, e eu não achava que aquilo ia ser legal para os meus filhos verem como sendo normal. Ouvindo o que eu ouvia de madrugada, né, as pessoas gritando, porque às vezes já estão alcoolizadas. E aí nós começamos tudo de novo, vamos dizer assim. Aí nós vendemos essa casa, começamos tudo de novo a construir num lugar mais tranquilo. E você ter essa visão de enxergar que você... já que vai investir, invista onde a sua vida vai ser melhor, mais adequada aos valores que você quer para você. E sempre estudando os dois. Ele depois terminou a faculdade, foi fazer MBA, depois foi fazer um curso espetacular chamado Líder 21, que é um curso muito bom também, tipo Empretec, fez Empretec também. Depois ele fez pós-MBA, ele foi para Ohio fazer. E isso eu também estudando e trabalhando na justiça. E nós dois, assim, pareados, parceiros nisso, nesse crescimento. A gente nunca achou assim que, tá bom, não precisamos mais crescer. Não financeiramente. A questão não era financeira mais, assim, tipo, eu preciso crescer em dinheiro. Era assim, como que eu posso fazer melhor? Porque no meio do caminho, chegou um momento em que a gente já tinha atingido um conforto que pro lugar de onde a gente saiu já era super bom, já era ótimo. Mas
Ok, a gente é jovem. Vai ficar só nisso? Vai ficar repetindo isso, né? É igual aquele prestador de serviço, que daí se no dia 15 do mês ele já ganhou o dinheiro que ele costuma ganhar no mês inteiro, ele para de trabalhar o resto do mês? Não tinha, vai parar de trabalhar o resto da vida? Não é a nossa vibe. A gente gosta do que a gente faz. Ô, Elaine, mas agora, você vendo hoje, como você está hoje, o que você falaria para a Elaine lá atrás? O que você falaria, com toda a experiência que você tem hoje, que você acha que falaria algo que ajudaria ela a chegar mais rápido ou alguma coisa? Eu acho que não ajudaria. A gente tem uma ilusão com rapidez. As pessoas têm muito esse foco no rápido. Calma, sabe? Porque se você não passa pelos processos, você não desenvolve, você não desenvolve nem a maturidade para usufruir daquilo depois. Ou para lidar com os problemas que surgem. Porque desenvolver-se, crescer é igual videogame. É legal quando você passa para a próxima fase, mas o chefão fica mais difícil também, né? Vai te exigir mais de você. E se você não se preparou na fase anterior, se você não passou por ela de acordo, se você pulou fase, fica mais difícil. Eu acho que o que eu diria para a Elaine de 20 e tantos anos atrás, que foi uma coisa que eu fui desenvolvendo com o tempo e que trouxe muito mais leveza para minha vida, eu diria para ela assim: tá tudo bem se as pessoas que estão com você não quiserem fazer o caminho que você está fazendo. Porque no começo, Nayara, eu tinha uma ânsia de que, quando eu via que eu tinha crescido dois passinhos, e não estou falando isso só financeiramente, quando eu via que eu tinha crescido 2 passinhos, seja porque eu estudei uma filosofia, porque eu assisti uma palestra, eu queria muito trazer todos comigo. E depois eu percebi que cada fruta tem o seu período de maturação. Cada árvore tem seu período de crescimento. Não é porque a sequoia demora 100 anos que ela vai ser inferior. Muito pelo contrário, ela é muito mais forte do que uma árvore que em 2 anos está imensa, né? Então, o que eu diria era: tá tudo bem que pessoas vão ficar pelo caminho, tá tudo bem que pessoas vão parar, vão te abandonar, não no sentido emocional, mas não querem fazer os sacrifícios que você está fazendo, e tá tudo bem. E vai chegar lá na frente e vai tá tudo bem. Porque isso era uma coisa pela qual eu sofria, entendeu? Que eu acho que é uma situação que muita gente passa, entendeu? Elaine, você falou uma coisa agora que parece simples, mas quando você leva isso na prática, eu acho que funciona muito. Que você falou assim, que quando você trabalhava, você fazia mais do que era pedido. Sim. Né? Você não fazer só o que foi mandado. E isso funciona muito na área do empreendedorismo, né? Sim. Na hora profissional. Porque você começa a ter outras possibilidades, abrir o seu campo, né, de crescimento e tal, porque você às vezes faz algo diferente, não fica só fazendo, mandei fazer isso, eu vou lá e, sabe, faço aquilo e pronto, acabou. Eu tenho uma vantagem, eu sempre fui muito curiosa, sabe? E a pessoa curiosa, ela não aceita o faça isso. Eu tenho assim eu honro muito as pessoas que me ensinaram em todos os meus empregos, né? A Tiana, por exemplo, que é sua cliente, né? A Gorete, que é também, ela é advogada lá em Naviraí, agora é advogada, trabalhava na justiça também. A Elza, que foram pessoas que elas, assim, tiveram que ter muita paciência, porque eu pareço uma criança de 5 anos. Você fala: Elaine, faz isso aqui. Por quê? Não, porque tem que fazer. Tá, mas eu queria entender por que a gente faz. E às vezes as pessoas, assim, no dia a dia, param de perguntar por que faz. E acabam até fazendo julgamentos sobre coisas, né? Vou passar por uma coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, hoje você olha para uma senhora que casou na década de 60 e vê ela servindo o prato do marido e dos filhos e fala: nossa, que machismo que era. Vai lá e pergunta por quê. Você vai descobrir que ela aprendeu isso com a mãe dela, que aprendeu com a avó. Por quê?
faltava alimento, gente. Se não é a mãe fazer a gerência daquele alimento e servir todo mundo e deixar o pai ou o filho mais velho que chegou morrendo de fome se servir, ele comia tudo. A pessoa de fora olha, né? Então, assim, é muito fácil eu olhar daqui de 2021, lá pra trás e apontar. Mas eu gosto de saber os porquês. E então eu ficava perguntando o porquê. Aí quando eu entendia o porquê, eu conseguia entender mais. Então isso também, sabe, é fazer mais, mas fazer assim, com a humildade do eu quero aprender. Sentar e falar, tá, eu só sei ir até aqui, e agora? O que vem pra frente? A hora que eu entrego isso aqui pra Nayara, o que a equipe da Nayara faz? Ah, é isso que ela faz, então agora eu entendo por quê. A hora que a Nayara pergunta se eu vou usar um vestido vermelho, ela precisa saber se é vermelho cereja, se é vermelho intenso ou se é vermelho valentino. Porque existe uma diferença de pigmentação que transforma cada um desses vermelhos em um vermelho adequado a um subtom de pele. Agora, quando você me pergunta que tom de vermelho que você vai usar e eu não sei o porquê, eu digo vermelho. Né? Agora, se eu pergunto, mas por que você tem que saber? E você me explica, agora eu sei. E aí eu aprendo mais coisas, porque daí eu, além de tudo, vou ter que ir lá descobrir qual tipo de vermelho é cada vermelho. Oi, Elaine, a gente estava contando essa história e eu falei até que pode ter mulheres que estavam naquele momento, né? O que você acha, que dica que você, um conselho que você daria para essa pessoa que está querendo empreender e que está difícil para ela, tem os obstáculos, né, que o empreendedorismo também traz, mas o que você daria de conselho por tudo que você já passou para essa mulher que quer começar o seu negócio ou está na sua profissão, né, na sua área profissional? Primeiro, não existe momento ruim. A gente pode estar vivendo um momento que ele é de aprendizado forte e a gente pode estar vivendo um momento que é de colheita, não é? A prova na escola, ela, na hora que você está indo fazer a prova, que sua mão, que você fica nervosa, ela parece um momento ruim. Mas de que outra maneira você poderia mostrar o que você aprendeu? Não é mesmo? Ainda é a maneira mais eficiente de você mostrar o que você aprendeu. Então não é um momento ruim. É um momento em que você tem que sair de um grupo de hábitos que você vinha tendo e resolver mudar e seguir outro caminho. Então olhe para isso com muito carinho. E a segunda coisa é, destrua a vitimização. Não é culpa do outro nada. Ah, mas é porque o outro não me ajudou. O outro, esquece. Finge que você está num mundo sozinho. Ah, Elaine, mas pessoas te ajudaram. Me ajudaram. Mas a minha atitude de mim para mim era, eu estou no mundo sozinha. Se a pessoa colabora, nossa, gratidão, muito obrigada. Mas se a pessoa, quando a pessoa virava e falava assim, eu não posso mais colaborar com você, show, muito obrigada. Eu tinha o plano B de como que eu faria se a pessoa não pudesse colaborar. E é isso que eu tô falando pra vocês, por exemplo. Zilhões de vezes meus filhos foram pra sala de aula, sabe? Eu ficava lá pintando, eu já sentava no fundo da sala, que era pra não ter problema se isso precisasse acontecer. Então, tira a vitimização, tira ai, mas porque meu pai falou tal coisa. Né? Venha para o hoje. Inclusive, se eu puder indicar um livro, isso, claro, espetacular, chama A Coragem de Não Agradar. É facílimo de ler, é um diálogo entre duas pessoas e ele coloca você muito nisso, sabe? Tá ótimo, você tá passando isso, tá pesado, concordo, tá pesado, é pesado. E a última coisa que eu acho que precisa pôr na cabeça do mundo inteiro é estude para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre. Não pare de aprender, não pare de se melhorar. Ah, Elaine, mas eu faço brigadeiro. Cara, aprende a fazer o brigadeiro gourmet, descubra como é que estão fazendo brigadeiro no Japão. Hoje nós temos, assim, tudo na mão. Né? Você entra no Google e pergunta o tipo de brigadeiro mais vendido no Japão. Eles vão mostrar que usam melão, sei lá, tô chutando. Mas assim, não para. Ah, eu aprendi a fazer brigadeiros. Tá. Mas eu consigo vender o meu brigadeiro por 50 brigadeiros o cento, R$50 o cento de brigadeiros e a outra pessoa vende por 300. Eu não entendo. Entenda.
Ela continuou estudando, ela descobriu que ela podia pôr, sei lá, ela podia fazer um brigadeiro sem glúten, ela podia fazer um brigadeiro sem lactose, um brigadeiro sem açúcar, ela descobriu um brigadeiro gourmet, ela descobriu que ela podia fazer uma árvore de brigadeiro. Não, e a gente lá na livraria mesmo, lá tem vários cursos a um preço baixíssimo, né, Elaine? Leitura. A leitura, ela pode trazer um curso para você. Vou pegar o Tony Robbins, né? Uhum. Que é assim, referência mundial. Você ir lá ao vivo com ele custa, a última vez que ele veio em São Paulo, eu acho que foi 15 mil reais, 12 mil reais, né? É assim, é um absurdo. Mas tudo que ele fala nos cursos está ali nos livros dele. E o livro mais caro dele acho que é 80 reais. Então, as pessoas subvalorizam muito o livro, né? As pessoas acham que estar ao vivo com a pessoa vai fazer ela mudar. Você vai ganhar realmente no ao vivo aquele gás, mas se você colocar em ação o que está no livro, você vai ser mais eficiente do que se colocar em ação o que você viu ali. Então, o livro é quando você está... Obrigatoriamente você tem que imaginar. Mas esse exercício de ligação de neurônios, de exercício mental mesmo, de fantasia, ele vai ficar com você para sempre no seu cérebro. E quando amanhã ou depois alguém apresentar um problema qualquer, por conta desse neurônio que ligou no vizinho, que ligou no outro vizinho, você consegue chegar no resultado desse problema mais depressa. Sim, nossa, eu falo na minha área também. Eu faço os cursos presenciais, mas livro me ajudou a tirar tantos insights, assim, ó. Tipo uma ideia, um projeto. Esse projeto mesmo que eu tô, foi por causa de um livro que você me indicou. Inclusive, vou deixar aqui, ó, o Instagram da livraria. Companhia dos Livros. Isso. Porque foi assim, a gente lendo, a gente começa, você entra dentro daquele mundo, né, do livro. E aí, ainda mais quando você pega algo que tem a ver com a sua profissão, algo que você gosta. E aí eu comecei a tirar algumas ideias que faziam sentido dentro do meu mundo. E foi daí que veio Mulheres que Inspiram. Aí eu falei, Elaine, você tem que estar, porque você que me induziu ao livro. E outra coisa que acontece no livro, e que tem muito a ver com a sua área de atuação, o livro, ele vai trazendo pra gente um crescimento interior. E esse crescimento interior traz segurança e autoestima. E é o que eu trabalho muito, né? E esse crescimento interior que te traz segurança e autoestima ajuda você a derrubar verdades impostas, que são falsas verdades, crenças limitantes, derrubar aquele pensamento de que você é incapaz, ajuda a desenvolver alguns pensamentos que você achava que não era pra você. Que não era pra você. E de repente, num livro, por isso que eu falo, não tenha preconceito com a literatura, sabe? É claro, é ótimo ler um livro empresarial, de desenvolvimento pessoal ou empresarial, é show. Mas, às vezes, o livro que vai mudar a vida de uma das pessoas, das suas clientes que está assistindo, ou de alguém que está assistindo no seu Instagram, é um livro de um romance ou de um livro de uma história bonita, em que ela se viu naquela história e ela viu que tem uma saída para a situação dela, diferente de tudo que ela tinha pensado. E aí ela fala assim, se aquela criatura daquela situação conseguiu, eu sou capaz também. E isso empodera. Então, conhecer histórias de vida, de grandes mulheres, sabe? Super recomendo. Elaine, não tenho tempo, são histórias longas. Legal, tem uns livros para crianças, que chama 50 Cientistas, histórias das 50 maiores mulheres do mundo. Não tem problema que seja isso. É uma passagem rápida pela vida delas? Mas de você ver de onde cada uma saiu, né? Elaine, eu tô desempregada. Show! Monta 100 currículos. Tenha a humildade de começar com qualquer coisa. Distribui 30 currículos por dia. No quarto dia você já acabou, já foi os 100. Só tem 10. Distribui os 10 de manhã, já passa no mercado, compra, não sei. O que você sabe fazer?
Gente, dá pra vender bolo de pote, dá pra vender brigadeiro. Começa, entendeu? Começa com um pouquinho, pra que no fim do dia você diga pra você mesmo assim, cara, eu fiz uma coisa útil hoje. Porque isso vai aumentar a sua autoestima pra amanhã você fazer mais uma coisa útil. Porque se você ficar sentado, ninguém vai vir te buscar dentro de casa. Inclusive, eu quero até já entrar no assunto. Eu quero te perguntar, Elaine, você sabe que eu sou consultora de imagem, atendo tanto em mentorias como em curso online, e eu queria saber um pouquinho o que você entende sobre, o que você acha, né, sobre a imagem. Eu penso que a imagem, ela é para expressar aqui fora um pouco de quem você é, né? Muito do que você é. E por isso que é importante você ter feito a parte interna do encontro. Né? É claro, às vezes você até sabe quem você é e você está passando por um problema de ter um muro que foi construído durante a sua infância, durante a sua adolescência, por verdades dos outros que você absorveu, como isso não pode, isso é feio, isso... E hoje você se identifica com aquilo, queria ser ou usar aquilo e não se sente confortável. Ou às vezes até que eu recebo muito, não se sente merecedora. Ou merecedora de usar aquilo por conta disso que veio sendo trabalhado na sua cabeça. Então, assim, a sua função é espetacular. Porque a pessoa que está passando por isso, quando ela chega até você, que você conversa com ela, que você consegue ajudar ela a tirar ela lá de dentro, de todo esse entulho que ela foi guardando, recebendo, e fala, olha aqui você, entendeu? E aí você consegue ajudar ela a falar, cara, isso não é proibido, isso você merece, isso vai te fazer se sentir melhor. Não é que é a roupa que traz a pessoa ali pra fora, é que essa nova gestão do visual ajuda ela a se enxergar. E quando a gente se enxerga, a gente se transforma na pessoa mais poderosa do mundo. Isso na consultoria não é só você vestir a roupa na mulher, é você entender quem ela é, a essência e trazer para fora isso. Exatamente, é a mesma coisa do que eu falar assim, digamos, faz de conta que hoje vira moda uma roupa completamente fechada, tipo do pescoço até o pé, tipo, não mostrar pele. As mulheres que gostam do mostrar pele, sabe, que se reconhecem nisso e tá tudo bem, elas não têm que aderir a essa moda só porque é moda. Exatamente, ser livre, ter clareza do que realmente você quer. Exato, né? E aí, mas, Elaine, Nayara, eu não tenho clareza, eu não sei quem eu sou, o que eu quero de verdade, assim, o que eu quero expressar. É para isso que existem pessoas como você, entendeu? Para isso que existem pessoas que vão sentar, é um trabalho que mexe muito com o psicológico. Muito. Né? Por isso que eu falo até que uma boa imagem começa de dentro para fora e não aqui fora, começa lá dentro. Completamente. Né? Como que é esse projeto aí do Hectares que tá tanto falando entre a cidade, né? Que é um dos projetos maiores em relação a terrenos, como que tá sendo? O Hectares, ele nasceu do seguinte, lá muito tempo atrás, a gente viajava para fora do país e vivia experiências muito deliciosas. E aí uma coisa que acontece com todo mundo que faz isso, a gente tinha aquela sensação assim, vamos vender tudo lá e mudar pra cá? Eu acabei de ter essa sensação nessa viagem que eu tive agora. Vamos vender tudo lá e vamos mudar pra cá, né? E aí, esse é um pensamento normal, porque infelizmente o nosso cérebro, ele só vive no presente. E no lugar que a gente vai e visita e passeia, você tá indo, visitando e passeando, né? Você não teve, sei lá, que resolver problema em hospital, você não teve que ganhar dinheiro, você não teve que pagar boleto enquanto tava lá. Usufruindo aquilo que é bom. Você tá usufruindo o melhor do lugar. Outra coisa, geralmente quando você vai em bons lugares, é muito raro a pessoa que fala assim, não, mas eu também quero conhecer onde que é pobre, onde que as pessoas são doentes, não é verdade? Você vê os lugares mais bonitos. Quando vem um parente seu aqui em Dourados, você quer mostrar pra ele os lugares mais bonitos. Bom, então saindo da fantasia, do vamos lá, largar tudo e ir embora, né? Que sempre dá vontade, é normal.
E eu falo assim que eu teria que ir embora muitas vezes, né? Porque quando eu estive nos Emirados eu achei isso, no Japão eu achei isso, nos Estados Unidos eu acho isso. Eu acho que eu tenho que ser globetrotter, né? Tem que só ter a mochila nas costas e... Aí nós começamos a conversar mais seriamente sobre isso, só que olhando com um aspecto de mais maturidade. O que falta onde a gente mora que pra gente viver essas sensações e emoções que a gente vive aqui? É claro que tem coisas que não tem o que fazer, né? A emoção que você sente numa Estátua da Liberdade é só lá na Estátua da Liberdade, você tem que ir lá para fazer isso. Mas o dia a dia, o arroz com feijão, o todo dia, o que tinha que ter lá pra gente viver? E a gente foi percebendo que eram essas coisas. Um parque onde eu pudesse andar e correr mais com sombra, que não fosse na rua, que eu tivesse protegido, porque a lógica, as pessoas querem morar nos condomínios fechados por segurança. E aí você tá seguro enquanto tá lá dentro, mas na hora de você fazer sua corrida, você corre na rua do lado de fora. E aí você ou caminha, ou anda de bicicleta, e aí você tá sujeito a assaltos, a acidente de carro, a várias coisas. Então, tinha essa questão do parque. Água, né? O mar relaxa muita gente. A água, ela tem um lago, a água ela tem uma função psicológica muito importante, né? De trazer você de volta pra calma, né? Ela te acalma. E aí nós fomos fazendo uma lista de tudo que a gente quereria viver e achávamos que tínhamos merecimento de viver todos os dias. E essa lista ficou enorme. Aí depois a gente peneirou ela e falou assim, vamos ver o que cabe e o que é plausível, né? E nesse peneiramento todo saiu uma lista de coisas que a gente queria que acontecesse, e dessa lista a gente foi para São Paulo, procurou grandes profissionais da área do setor imobiliário, e com eles a gente conseguiu transformar toda aquela lista em um projeto de um lugar para viver em alto padrão, com um clube legal, com um centro de convivência, com aspectos que você encontraria quando viajasse, mas todo dia, porque a gente acredita muito nisso, que a gente merece todo dia. E aí nisso a gente foi conversando, então a nossa ideia era trazer esse eu mereço todos os dias para que a qualidade de vida geral, assim, ampliasse. Entendeu? Não só a minha, porque, Elaine, você não podia comprar uma casa e fazer tudo que você queria nela? Um terreno e fazer a casa? Podia. Só que a gente queria proporcionar com todo mundo, entendeu? Porque o gostoso é uma comunidade que conviva com isso. Na verdade, é uma família fazendo tudo isso, né? Sim. Mas parece assim que em outros lugares, construção é uma coisa assim, muito robotizada, empresa, uma coisa mais firme, né? Dura. E quando eu vejo você postando, parece que você está fazendo a sua casa, sabe? Mas parece eu estou fazendo a minha casa. Também, mas parece assim uma coisa com tanto carinho, eu falo assim. Eu estou fazendo a minha casa. A minha casa, a casa do meu filho, a casa da minha filha, a do meu filho já está sendo construída, a da minha filha ainda nem começamos a projetar. Ela está com outros focos agora, mas assim, eu tenho todo esse carinho, até porque aquilo ali também é meu. Sim. Também vai ser o quintal da minha casa. E você demonstra tudo isso, né? Eu vejo uma hashtag que você coloca, cada detalhe importa. Mas cada detalhe importa. Eu acho tão bonitinho isso. Porque o luxo, o fino, o refinado, ele tá no detalhe. Vai ter captação de energia solar, né? Por quê? Porque a gente tem essa preocupação também de que você tem que tornar as coisas mais sustentáveis, mas cada detalhe importa. Se eu chego lá na Nayara Lima Store e eu entro, eu olho as araras e eu vou embora, ela é só mais uma loja. O que transforma a experiência Nayara Lima Store em uma experiência completamente diferente? Você não vai deixar eu sair de lá com uma coisa que não me beneficie, entendeu? É o carinho, vocês pensaram na cor da parede da loja, pensaram em ter a água fresquinha, porque a gente vive num lugar que é muito quente, pensaram, Elaine, outras lojas tem também. Mas é cada detalhe que torna cada loja uma loja diferente.
Não, eu até, você falando que sempre fazer além, né, fazer a mais do que foi pedido. Quando eu entrei com esse projeto de abrir uma loja, eu comecei a pensar, eu falei, o que eu poderia trazer diferente? Porque trazer mais uma loja para mim não fazia sentido. Eu queria trazer algo que pudesse ajudar. E eu vi que nas compras, a mulher compra muita roupa e não usa. Compra muita roupa e fica lá com a etiqueta. E eu falei assim, o que eu posso ajudar nesse momento das compras, né? Então foi então que eu linkei a consultoria com a loja. E tem dado muito certo. Que bom, parabéns. E agora a gente tá com esses projetos. O Hectares, ele também, assim, ele teve muito disso, né? Do não fazer mais do mesmo, não porque o que tem não seja bom. É ótimo, entendeu? É muito bom. Às vezes as pessoas falam assim, mas... Gente, é bom. Às vezes a pessoa os olhos estão tão acostumados com dourados, né? Dos próprios douradenses, das pessoas que moram aqui há bastante tempo, que elas não enxergam a pujança que é, sabe? Não enxergam o quanto é uma cidade com potencial, com capacidades. É incrível isso aqui. E às vezes a cidade sofre um pouquinho de ficar assim, mas aqui não vai dar. Mas aqui em Dourados não vinga. Deixa Dourados dizer que não vinga. Deixa o seu cliente dizer que não, né? Então primeiro tenta, né? Claro, tem que fazer isso com responsabilidade, né? Tem que fazer isso com uma... a gente fez várias pesquisas, vários acertos para desenvolver o projeto, para que ele ficasse de um tamanho que coubesse. Eu não poderia fazer aqui, por exemplo, uma Fazenda Boa Vista. É outro mundo, não dá. É outro padrão, não dá. Mas tudo que a gente conseguiu ver lá, que era legal e cabia, a gente trouxe. Tenho que diminuir a proporção? A gente trouxe. Entendeu? Tecnologias e tudo mais. Então, assim, o que eu posso fazer melhor? Eu posso fazer café? Posso. Como que eu posso fazer o café melhor? Tem problema, não importa o que você faz da vida. Procura que tem um jeitinho de fazer um pouquinho melhor. E se você fizer um pouquinho melhor, e no outro dia um pouquinho melhor, já você tem um produto assim que ninguém mais tem. E aí você começa a ser procurado pelo seu produto, não pelo seu preço. Agrega valor. Porque daí você tem um produto que é específico e que os outros não têm. E muitas vezes vai acontecer até dos outros não saberem o que tem de diferente. Ô, Elaine, esse papo foi enriquecedor. Obrigada. Com Nara. certeza. Foi delícia. Pra mim foi muito gostoso. Sempre amo conversar com você, né? Não, foi assim, enriquecedor e com certeza eu vou levar muitas dicas e muitos segredos revelados pra quem prestou atenção no que essa mulher falou, na história, de tudo. Tem muita coisa que a gente pode tirar para aplicar na nossa vida, algumas coisas que a gente estava lá com um sonho, né, guardadinho na gaveta, esperando todas as possibilidades para dar certo, todos os faróis acesos, verdes, né, verde. E não é assim. A gente viu pela sua história que teve muito trabalho, muitas coisas para você conquistar. Então a gente consegue o que a gente quiser. Basta a gente tirar o vitimismo. Ter coragem. Principalmente, sabe? Traz a autorresponsabilidade, né? Não é... Ninguém tá vivendo no seu universo. O seu universo é só seu. E eu só tenho a agradecer, Elaine, por você ter aceitado o meu convite para participar do Mulheres Inspira, que você com certeza é uma mulher que inspira e com certeza vai ajudar muitas pessoas como está me ajudando. Gente, eu quero então encerrar o nosso Mulheres que Inspira hoje com a Elaine, que foi maravilhosa a entrevista com ela. Tirei muitas dicas. Já vai sair daqui uma outra mulher, uma outra Nayara, com tantas ideias e tantos insights que minha cabeça já fica assim, ó, borbulhando de vai coisas. Passar a tarde escrevendo. Passar a tarde escrevendo. E esse projeto nasceu realmente para colecionar histórias, sabe? Eu gosto muito disso, Elaine. Eu tô fazendo isso porque é algo que realmente eu gosto. Saber histórias, colecionar e reconhecer pessoas também, que eu gosto disso. Então esse projeto eu quis compartilhar também com vocês, para quem gosta também dessa vibe e pegar um pouco alguma ideia, algum conselho que pode mudar a sua vida, principalmente profissional. Eu que agradeço a oportunidade e assim, agradeço muito porque se para uma das pessoas que assistirem tiver uma frase que fizer sentido... Uma já Elaine. Que ajuda... Tenho duas. Que fizer sentido, que ajude, sabe? Que
semeie lá no coraçãozinho dela assim, gente, eu posso mais? Nossa, já ganhei a vida já. Já fiz diferença no mundo, já posso partir em paz. Mas não tô com pressa. Não tenho a menor pressa. Mas é bom você saber que alguma coisinha que você fez ajudou alguém. Nossa, foi útil, né, Elaine? Foi útil, foi ótimo. Ai, gente, viu? Lembrei tudo, tá tudo aqui, ó. Gente, um beijo e até a próxima. Tchau.